Salmo 91, versículo 1. Vamos ler esse texto todos nós, irmãos? 1, 2, 3. Volta. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Vamos repetir mais uma vez essa leitura, mas vamos repetir exatamente com esta entonação. Diga assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa, pensando a palavra. O original, que foi traduzido para a nossa língua, para o português, ele começa com um pronome demonstrativo. Você deve lembrar, lá de pequeno, aquele, aquela, aquilo. Qual é a grande característica do pronome demonstrativo? Qual é a grande característica dele? Talvez a essência maior dele é que ele não se fecha em um algo determinado, específico. Ele universaliza. Não foi claro? Vou tornar claro. Se eu falasse hoje aqui, apenas quem tem 17 anos vai ganhar um presente. O que eu fiz? Eu restringi. E quem vai ganhar um presente hoje? Apenas quem nasceu no dia 7 de setembro vai ganhar um presente hoje. Quem vai ganhar um presente? Julgamento em causa própria. Por acaso, e sou eu, nem lembrava disso. Ganhei o presente. Entendeu bem? Eu restringi. Aqueles que fizeram o primário na escola Rui Barbosa vai ganhar uma viagem hoje. Só eu vou ganhar, sou eu que fiz. Não dá, também fez? Mas vou dar. Aluno da Marli Gato, foi minha professora. Então deixa eu pensar outra coisa. Deixa eu achar outra coisa que só sobre para mim. Eu estou forçando você a ativar toda essa capacidade de interpretação. Aleluia. Quando o texto diz, aquele universaliza, não tem nenhuma restrição. Não é quem tem mais tempo de igreja, não é quem é masculino, feminino, não é quem mora em Bom Sucesso, não é quem tem nível superior, é aquele universaliza. Então, nesta noite, aquele vale para todo mundo aqui. Amém? Amém? Está para todo mundo aqui, aquela universalizou, todos nós, todo mundo está aqui apto a este emprego. Você já viu aquele emprego que a pessoa bota vaga para motorista, aí bota lá um quesitozinho que derruba metade dos interessados, ou talvez 90%. Ele coloca um quesitozinho ali que, puxa vida, eu tenho todas as qualidades, mas tem um detalhezinho aqui. Só pode se candidatar ao emprego quem nasceu em São Sebastião do Maranhão. Por acaso é meu sobrinho. Todo mundo é motorista, mas você nasceu, não serve. Aí vai aparecer um que já está, aquilo já foi feito já por encomenda, eu nasci. Aí você é o cara, você é o escolhido. Mas aqui não, aquele que habita no abrigo, no esconderijo do Altíssimo. A gente tem no nosso vocabulário, né? No nosso conceito coloquial de fala, nós temos um conceito de esconderijo.
E qual é o conceito que nós temos de esconderijo? Se perguntar, esconderijo, o que a gente pensa? Número 1, esconderijo é um lugar provisório. Provisório. O conceito esconderijo é um lugar provisório. 2, o conceito esconderijo é um lugar emergencial. É um quebra-galho. É algo que, ele não é algo que você desenha, que você projeta. Não, é um algo muito, muito emergencial, é um algo provisório. É um algo provisório. Ele tem um conceito de um escape, de uma proteção, no sentido bem terreno nosso aqui. Há dias atrás, você deve ter ouvido que um moço, um paciente, saiu do hospital antes da hora, e o pessoal não gostou muito, e depois encontraram uma casa que ele estava sendo tratado, e foi encontrada essa casa aqui num bairro próximo de nós aqui, e não sei se você prestou atenção, e a primeira coisa que eu vi, falei, uau, que precariedade. Tinha um sofá, umas caixas de remédio em cima daquele sofá, e uma sala que não tinha nada parecido com uma UTI, CTI ou enfermaria hospitalar. Não tinha nada, não tinha oxigênio, não tinha nada. Então, era algo muito, muito, muito precário. Em sã consciência, ninguém habita em esconderijo. Esconderijo é algo que fica-se de passagem, momentaneamente. Porém, a Bíblia diz aqui, diferente. Ela diz assim, olha, aquele esconderijo habita. Habitar significa o quê? Morar. Mas significa mais. Habitar significa criar o quê? Raízes. Criar raízes. Criar raízes. E criar raízes significa assimilar, absorver o comportamento social daquele local. Dá um exemplo para facilitar a nossa compreensão. Digamos que nós, mês que vem, decidimos ir morar em Londres, Grã-Bretanha, Londres, a capital londrina. Você sabia que em Londres a forma de dirigir é a chamada mão inglesa, é o contrário da nossa? Você já pensou se você vai morar lá, brasileiro? Não, eu vou dirigir do meu jeito. O que vai acontecer? Tu vai bater todo dia. Todo dia você vai estar envolvido num acidente de trânsito. Porque lá naquele país, você para habitar ali, você tem que se enquadrar na maneira como eles vivem. Em todos os aspectos. Você tem que se enquadrar. Então, habitar aqui nesse texto olha, aquele que habita no esconderijo é aquele que assimila os princípios desse novo local. Mas tem mais uma coisa interessante. Porque quando eu penso em abrigo, em esconderijo, automaticamente, pelo vício da nossa rotina diária, a gente pensa em um lugar. Lembra quando aquele cidadão árabe provocou aquele ataque lá na América, de setembro, 11 de setembro, e que as forças procuraram ele nas montanhas, o tempo todo, nas cavernas da montanha, procurando ele em algum local, em alguma caverna, escondido por ali. Você deve lembrar disso. Um prêmio de milhões de dólares para quem encontrasse esse cidadão, até que foi encontrado tem uma película, A Noite Mais Escura, conta a história. Esse abrigo, presta atenção, não é um lugar físico. Esse abrigo não é uma caverna, não é um templo físico. Esse abrigo não é um lugar, esse abrigo. Porque se fosse um lugar esse abrigo, nós estaríamos negando a própria palavra quando diz a oração de Jesus: Pai, eu não te peço que tire eles do mundo,
Ora, se eu no mundo estou exposto ao perigo, e diz a Bíblia que tem um abrigo para me esconder disso tudo, e vem Jesus e diz: olha, não tira não, deixa ele aí. Tem alguma coisa conflitante. Ou, Efésios capítulo 6, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas lutamos contra principados, potestades, dominadores. Ou, no mundo tereis aflições. Então, esse abrigo não é um lugar que eu diga assim: ó, achei, vou virar um eremita, um ermitão, vou fazer como faziam os ermitões do passado, vou buscar uma caverna numa montanha e vou me mudar para lá. Ou como fez aquele americano que levou quase 1000 pessoas para a Guiânia, e depois levou todo mundo praticamente ao suicídio. Aquele personagem fatídico que marcou a nossa história. Então, esse abrigo não é um local físico. Esse abrigo é um estado de vida. Esse abrigo é um estado de vida. Esse texto está dizendo para mim que no meio dessa parafernália toda, essa loucura toda, é possível você viver numa sintonia tão afinada com Deus, que você vai poder falar como o salmista dizia, e falava: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Então, habitar no abrigo do Altíssimo é como que, de maneira, eu não sei se consigo palavras para, é como que viver no meio dessa multidão toda, mas entrar numa dimensão divina, no meio de uma multidão em torno de nós. Aí você vê isso na mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que essa mulher, ela está alijada do contexto social, porque ela tem uma doença terrível. A doença que ela tem é uma doença que lançou ela fora do convívio social. Ela não pode fazer nada, ela não pode casar, não pode engravidar, ela não pode nem viver no convívio social da família. Ela tem que estar fora. Mas ela diz assim: eu vou entrar no meio dessa multidão, eu vou entrar no meio, porque eu só preciso tocar na roupa dele, na orla da roupa, e se eu tocar, eu vou ser curada. Então veja só, aquela multidão andando por uma rua, e vem uma mulher que é completamente fora daquele contexto social, mas ela consegue entrar ali, e ela aproxima-se de Jesus, numa relação tão elevada, que ela toca e recebe a cura. Aí, você vai entender agora, ele fala assim: alguém me tocou. Você lembra qual é a reclamação dos crentes? Se lembra? Senhor, talvez alguém piscou o olho para o outro. Ele está mal, hein? Ele já foi melhor. Isso aí, ele deve estar estressado. Aí alguém fala assim: Senhor, alô, está todo mundo te empurrando. Está todo mundo, Senhor, você está sendo massacrado por todo mundo aqui, Senhor. Ele diz assim: eu não disse isso. Eu disse que alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. A virtude só é liberada quando você está na dimensão desse abrigo. A virtude só é liberada quando você está na dimensão deste abrigo. Na dimensão deste abrigo. Lamentavelmente ou desgraçadamente, quem usou muito isso, e ainda usa isso no mundo, são as organizações secretas. Pesquise, leia alguma coisa sobre isso. As pessoas no meio de aeroportos, no meio de multidões, se comunicam com códigos que só sabe quem da organização faz parte. Só sabe quem da organização faz parte. Então a pessoa faz parte daquela organização, ele passa por aqui, vai cumprimentar 10 pessoas. E dessas 10 pessoas, um vai saber quem é
aquela pessoa. Vai saber. Você vê muito isso em filmes de espionagem, contra-espionagem. Hollywood explora muito isso. A pessoa chega e fala assim do nada assim, hoje assim, parece que a temperatura baixou. Para 99%. Aquilo é só uma expressão igual a nada. Mas para uma pessoa ali, é a senha, é a palavra. Na época da perseguição, no primeiro século da igreja, criou-se o ideograma de um peixe, a marquinha de um peixe. E aquela marquinha de um peixe, ela identificava somente para quem fazia parte daquela comunidade fechada, o que significava aquilo. A quem você vai pedir ajuda? A quem você vai? Você vai se comunicar. Hoje, na Europa, tem um grupo chamado dos ciganos. Eles são povos que migram por aquelas fronteiras daquela região da Europa. Não importa o país de origem dele, seja Portugal, seja Espanha, seja Itália, seja Albânia, não importa. Mas aonde passa um cigano, no cumprimento, na maneira, sabe que aquela pessoa também faz parte daquela comunidade. A mesma coisa o judeu, a mesma coisa, meu Deus, etc, etc. O que é que eu quero tentar fazer você entender hoje? Que esse lugar, esse abrigo, não é um local, eu já sei, pastor, o abrigo, Frei Jaboatão 44, não, eu não vou ter essa insanidade de dizer isso. Esse abrigo não é um local físico, porque se fosse um local físico, se transformaria num ponto de idolatria. Esse abrigo é um estado, em que você é inserido nele, a partir da tua relação com Deus. E Gênesis diz assim para nós: Enoque andou com Deus. Enoque casou, gerou filhos, e Enoque o que tem? Continuou andando com Deus. E de repente o que Deus fez? Tomou Enoque para si. Enoque foi desenvolvendo uma relação tão íntima, tão profunda com o Senhor, tão densa com o Senhor, que de repente ele foi absorvido por essa bendita e santa presença. Esse abrigo, irmãos, é um local que Deus tem para os seus filhos. Agora, o mais interessante é que esse texto aqui é um texto para a igreja, para o povo de Deus, e não é um texto que se contradiz, não. Olha o que diz o texto: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa. Não vai descansar, ele abriga, ele descansa. Por que estamos vivendo hoje a geração dos cristãos estressados? Porque estamos praticamente todos nós apenas no nível da religião. Apenas no nível da religião. Eu vou contar para você, não vou te enganar não. Religião cansa. Religião cansa. Vida religiosa cansa. Cansa. Vida religiosa estressa, desgasta. Você vai ver isso no texto de Jesus com a samaritana. Sol a pino, meio-dia, um calor de fornalha acesa, abrasador. Ele começa a ministrar para aquela mulher. Ele fala de água, ele fala de paz, ele fala de novo nascimento, ele fala de uma vida profunda. Diz a Bíblia assim, são detalhes. Os discípulos chegam com a comida que foram comprar. E vê Jesus falando com ela. E já acha estranho, porque ele, judeu, ela, samaritana, já não entende muito bem, mas ela larga o cântaro e sai embebecida pela presença, para testemunhar. Aí chega ele: Senhor, a comida, vamos comer? Ele disse: para com isso. Uma comida eu tenho para comer, que vocês não conhecem. Ué, quem trouxe? Será que ela trouxe um x-tudo para ele, um hambúrguer para ele? Ela trouxe comida para ele? Não.
Ele estava dizendo para mim e para você que é possível viver neste mundo e desfrutar de um milagre que ultrapassa o desemprego, a falta do dinheiro, a saúde, ultrapassa tudo. E é exatamente isso que o Senhor mandou dizer a esta igreja hoje. Sabe, irmãos, no meio dessa crise, a gente vai ver isso naquele texto que o ungido de Deus está sendo apedrejado. Estevão está sendo massacrado com pedras. As pedras vindo na direção dele e dilacerando, arrebentando o corpo dele. Você lembra o que Estevão via? Não, vou facilitar. O que ele não via. Diga comigo assim, não via o tamanho das pedras. Diga assim, não via a pontiagudez das pedras. Diga, não via o sangue que escorria. O que ele via? Céu aberto. Céu aberto. Estamos vendo hoje cristãos que, porque recebem um diagnóstico de um exame que faz, perde o rumo. Porque se desentende com a namorada, com o namorado, com o noivo, com a noiva, com o marido, perde o rumo. Chuta tudo para o alto. Porque perde a direção de uma classe de escola dominical, eu não quero mais ser mais crente. Porque sai de uma congregação, não quero ser mais crente. Porque, perdendo o rumo da vida. Diga comigo assim, aquele que habita, ele descansa. Ele descansa. Aí então, e somente assim eu posso entender, Pedro preso, 4 quaternas de soldados, num cárcere interior, acorrentado, diz a Bíblia que Pedro faz o quê? Rói unha, pipi nas calças, surta, tem um surto psicótico. O que Pedro faz? Dorme. Aí eu posso entender Paulo e Silas, perto da meia-noite, o corpo arrebentado, falam palavrões. O que Paulo faz? Ora e canta. Nesta noite Deus ministra o meu coração para falar contigo. Diga, Senhor, me leva para esse local. Me leva para esse local, Senhor, me leva para esse local, me leva para esse local. Irmãos, se nós não pedirmos a Deus para nos levar para esse local, tem gente que não vai suportar. Só hoje alguém me ligou 3 vezes para dizer, pastor, tem que sair daqui, pastor, o tiro, a bandidagem na minha porta, pastor, me dá uma orientação, porque eu tenho que sair daqui. Um certo bairro, uma certa comunidade habitacional aqui perto, que a chapa está pegando fogo na porta dessa pessoa. E eu digo, amado, amada, Salmo 46, precisa ser o nosso salmo todo dia. Ainda que, diga assim, ainda que tudo saia do lugar, ainda que o mundo, que a terra, ainda que tudo estremeça, ainda que, diz a Bíblia, aquietai-vos, porque é um Deus que está no trono, não perdeu o controle, e é um rio que sai da presença de Deus. Então essa palavra, ela está buscando hoje, a partir do pronome demonstrativo, aquele, está buscando candidatos. E a minha pergunta hoje é que, tem candidato para isso hoje? Aquele que habita. Ninguém vai entender nada. Ninguém vai entender nada, porque a chapa está comendo solta. A chapa está comendo solta e a gente está enfiando os pés pelas mãos. Num certo momento, irmãos, o livro de Esther, ele tem 2 expoentes. Ele tem Mardoqueu ou Mordecai e tem Esther, Hadassa. Engraçado que o Mardoqueu ou Mordecai, ele tem mais certeza que a sua sobrinha. Porque quando a chapa está, o fogo está comendo solto, ele está com uma sentença de morte, ele vai falar com ela, minha filha, vai falar com o homem aí, que senão vai morrer todo mundo. Não, ele não me chama, Deus me livre. Olha, para falar com ele, mesmo mulher, se não levantar o cetro, ele está morto, vai para a vala, vou nada.
Ele fala: minha filha, você está achando que vai morrer só aqui fora? Tu também vai. Você também vai. Agora, você tem uma chance. A chance que você tem é você ir falar com ele. E se você não for, vai ter outra pessoa que vai no teu lugar. Então é melhor você ir. Aí a ficha caiu. Vamos o seguinte, vamos fazer um culto de jejum e oração aqui que eu vou. Ela jejua a hora e vai. E quando ela vai, o cetro apronta para ela. E a glória toda vem. Irmãos, nesta noite, alguém aqui que veio aqui e está sendo corroído pelas aflições da vida, está sendo corroído pelas preocupações, pela dívida, está sendo corroído pelas incertezas do amanhã. Em nome de Jesus, você veio hoje aqui para ouvir isso. Habita nesse esconderijo que você vai descansar. Descansar. Não é uma projeção do futuro. Não. Descansará. Descansará, irmãos, é uma promessa um tanto quanto abstrata. Ah, pastor, e eu não sei, talvez. Não. Aquele que habita está no automático. O que tem? Descansa. É alguém chegar num hotel, uma ilustração para facilitar a tua compreensão. Paga uma diária de um hotel e fica assim: meu Deus, será que eu vou estranhar esse colchão? Será que eu vou estranhar esse quarto? Será que não é o meu travesseiro, não é o meu colchão? E se eu não conseguir dormir? Não. Se você entrou nesse hotel, você vai ter a melhor noite de sono. Você vai ter um sono dos anjos. Irmãos, somente quem habita consegue viver uma loucura dessa, deitar no chão e pegar um travesseiro como pedra. Somente quem habita consegue uma maluquice dessa. Isso aqui da orelha chama-se cartilagem, está aqui a minha doutora. Eu fiquei tentando um dia pegar uma pedra e pressionar a cabeça. Ih, Cristo, como é que consegue isso, hein? Como é que você consegue virar assim, bater a outra orelha no lado da pedra? Ai! Eu garanto a você que ele, quando acordou, não usou nem band-aid, nem mertiolate, nem mercúrio cromo. A Bíblia diz que sob uma pedra ele viu o céu aberto e anjos que sobem e que descem. Diga comigo assim: eu só preciso habitar nele e vou desfrutar desse descanso. O interessante é a sutileza do texto. Diz, olha a maneira, olha esse acraseadinho. E descansa à sombra do Todo-Poderoso. O que é sombra? Sombra é o ofuscar por causa de algo grande que está entre o calor e você. Ou seja, a sombra é a projeção dessa barreira opaca, vamos falar assim. O texto diz: quem é o agente dessa sombra? Não é pedra, não é caixote, não é plástico, não é guarda-chuva, não é uma boboreira que vai ser comida pelo bicho. É o próprio Deus. É o próprio Deus. É o próprio Deus. Irmãos, pode vir tudo, irmãos, pode vir tudo. Aí a gente consegue entender o livro de Jó. Começa Deus dando testemunho da vida de Jó. Reto, temente, fiel, desvia-se do mal. Meu Deus, que é isso? O diabo vem furioso. Senhor, ele é crente porque ele está cercado. Tu cercou ele, a casa, a família. Até o cachorrinho dele está cercado, Senhor. Deus falou: Satanás, você está errado. Você pode tocar nele. Aí o diabo tocou na saúde, no dinheiro, na família. O diabo tocou em tudo. Tudo. Mas quem está nesse abrigo, que não é um local, é um estado, ele diz assim: ainda que ele me mate, nele esperarei.
Eu sei que o verei, eu ainda o verei. Irmãos, o que nós precisamos num país que está em crise é viver essa dimensão. É viver essa dimensão. Eu pensando nesse texto, lembrei de dois, tem filmes que são verdadeiras páginas artísticas. Um filme chamado A Vida é Bela. Não sei se você ouviu esse filme ou viu esse filme. Se não viu, bote no Google e veja. A Vida é Bela. Viu, pastor João Izide? Irmão, aquele filme, você, meu Deus, isso é uma lição terrível, terrível. Alguém que está preso pelas garras do nazismo. E tem uma criança. E consegue, naquele filme, fazer com que aquela criança não perceba o inferno real que ela está inserida. Falei, Deus, isso é um filme para um dia botar crente para dizer, olha pessoal, tu para de murmurar em nome de Jesus. Aquele pai sabe, ele sabe da dureza da realidade, mas aquela criança, disse, não, essa eu vou proteger. E você vê um filme todo, a morte com o bafo dela, e o pai consegue traduzir para aquela criança, que não é o que ela acha que é, o que ela está pensando. Afinal de contas, a vida é bela. Lembrei de um outro filme chamado Um Sonho de Liberdade, não sei se você viu esse filme também. Um cárcere, uma cadeia, um Bangu 1, 2, 3, qualquer Bangu da vida que tu queira pensar. Aquela população prisional toda vivendo o inferno da cadeia. E tem um preso que vive com música na cabeça dele. Com música, o cara vive música clássica. Como é que é isso? Como é que é isso? O cara conseguiu naquele inferno, naquele ambiente terrível, ele conseguiu romper e viver uma dimensão diferente. Será que Deus não fala com alguém aqui não, irmãos? A gente fica olhando para as coisas e fica só reclamando, murmurando. Pelo amor de Deus, rompa hoje desse estado. Fuja hoje desse estado. Fuja hoje dessa situação. Diz a Bíblia que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Então, aquele que habita no esconderijo, no abrigo do Altíssimo, o que tem? Descansa. Eu quero profetizar hoje sobre a tua vida, que Deus tem descanso para você. Deus tem descanso. Deus tem descanso para mim, para você e para cada um de nós. Deus tem descanso. Irmãos, se tem um possível, eu não sei se eu posso usar a palavra descanso, ou vou usar outra palavra, entorpecimento. Se tem entorpecimento para quem não é de Deus, tem descanso para quem é de Deus. Foi domingo agora, eu descendo a rua depois do culto, me assustei, eu e a esposa, nessa virada aqui do McDonald's, onde tem aquela calçada, aquele intervalo entre as pistas, tinha uma pessoa dormindo, um morador de rua dormindo. Eu falei, Jesus, como é que alguém consegue dormir num local desse, com os carros, com os barulhos, com a poluição, com as freadas, exatamente em cima aquela nesguinha de terra. E quando eu não pude entrar rápido, parei, olhei assim, falei, Jesus, como é que alguém consegue dormir nessa situação? Ou sob efeito de droga, ou um absoluto quadro de doença, ou entorpecido por algo qualquer. Aí eu fico vendo, irmãos, não fique triste comigo não, mas se eu não falar, Deus me cobra isso. Eu fico vendo o crente dizendo, pastor, eu não durmo, não consegui dormir. Estou 3 dias sem dormir, 10 dias sem dormir. Estou à base de Rivotril, diazepam, sei lá o quê. Eu queria que você se revoltasse hoje com isso. Eu queria que você pegasse essa palavra e disse, Senhor, eu não aceito nada menos do que viver essa palavra.
Você entendeu o que eu falei? Diga assim: Senhor Deus. Vai botar no gênero, A ou O, filha ou filho. Diga: Senhor Deus, como teu filho, reivindico esta palavra na minha vida, hoje. Hoje, eu queria que você declarasse isso hoje. Eu queria que você dissesse: Senhor, eu reivindico essa palavra hoje. Eu reivindico essa palavra hoje. Eu reivindico esta palavra hoje na minha vida. Irmãos, isso aqui não é privilégio de pastores, não é privilégio de irmã de reteté, não é privilégio de, pastor, isso é privilégio de quem já é batizado com o Espírito Santo. Não, isso é o teu privilégio hoje. Isso é o teu privilégio hoje. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa, ou seja, se habito, eu descanso, porque se habito, não tem uma outra solução a não ser o descanso. Então isso é ponto, isso é fato. Se habita, descansa. E se descansa, vai estar completamente revigorado. O profeta Isaías diz: os que esperam no Senhor se desgastam, ficam estressados, decepcionados e frustrados na fé. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. E sobem com asas como que de água. Isso fala de impulsão, de impulso. Eu queria que você hoje glorificasse a Deus. Eu fico pensando como tem riquezas na palavra e a gente não usufrui dessa palavra. Não usufrui. Há anos atrás surgiu aqui no Brasil fortemente uma missionária batista. Meu Deus, minha esposa ama essa amada Valnice Milhones. E ela dizia, batia muito numa tecla: ore a palavra, ore a palavra, ore a palavra, ore a palavra. Aprenda a orar a palavra. É só isso. Aprenda a orar a palavra. Pode repetir comigo assim: aprender, orar a palavra. O que é orar a palavra? É chamar a existência a ela, é amalgamá-la, é trazer, é encarnar ela. Diz assim: a palavra diz. Diga: a palavra diz que aquele que habita no abrigo descansa. Diga assim: eu tomo posse. Eu tomo posse. Eu tomo posse. A palavra diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo. Você não entendeu o que eu falei? Diga: o sangue de Jesus nos purifica de quê? Diga assim: eu tomo posse. Aí o diabo diz assim: olha, eu já vou, cigarro tudo bem, maconha tudo bem, mas a coca não. O diabo diz assim: olha, o roubo tudo bem, você não está assaltando mais, você não está mais matando ninguém, mas você continua com esse desvio de conduta na área sexual. Isso aí você continua. Diga se o diabo é mentiroso. É a palavra quem diz. E a palavra diz que o sangue de Jesus me purifica. Aprenda a orar a palavra. Filhinhos, não pequeis, não peque, não peque, não peque, não peque. Porém, se você pecar. Aí a palavra diz assim: temos. Diga: temos. Diga: eu tenho um advogado. E olha que o cara é medalhão, ele nunca perdeu nada. Esse advogado, esse nunca perdeu uma única causa. Você crê nisso? Diga assim: eu tenho um advogado. Sabe o que se escutou hoje aí? Pastor, e advogado? Não tem dinheiro não, pastor. Não tem dinheiro não. Advogado hoje tem que ter dinheiro. Você já tem um advogado dativo, que Deus já colocou para você. Teu problema é que você não vai falar com ele. O pastor Misael é advogado. Quantos por cento? 20%? Quanto é o honorário? Depende do cliente, tá vendo? Olha o perigo aí, tá vendo? Diga assim: eu tenho um advogado. Melhor que esse aqui. É bem melhor. Mas muito melhor. Nunca perdeu uma causa. Nunca perdeu. Irmãos, diga-se: orar a palavra.
A palavra diz assim: e pelas suas pisaduras, nós talvez seremos isso. Nós o quê? Fomos curados. Orar a palavra. E quando eu oro a palavra, eu me deparo disso aí. Aquele que habita no abrigo, descansa. Pastor, olha como é que eu estou, pastor. Olha como é que eu estou. Olha como é que eu estou. Olha como é que eu estou. Fui pregar ontem em Belford Roxo. Uma noite assim, eu diria que uma noite ímpar. Pastor Fábio foi comigo, pastor Alé, uma noite de glória, uma noite de glória. Aí acaba aquela noite gostosa de Deus. Irmãos, aquela noite que Deus vem assim, diz, eu vou assar uma pizza com vocês. Vamos aqui tomar um cafezinho fresco. Aí vem um querido falar comigo. Pastor, eu queria falar contigo em particular. Nunca vi nem mais magro, nem mais gordo, nem mais moreno, nem mais branquinho. Aí sentei do lado dele. Não, pastor, tem que ser. Aí me levou lá para o cantinho, separadinho. Aí começou a contar aquele testemunho que não parava mais. Bum, 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 bum. Eu falei, Jesus. E o pastor falou assim, pastor, vamos sair para comer. Eu falei, meu irmão, ponto, para. Direto ao ponto final. Tá? Vamos. Tá? Vamos sintetizar esse negócio. Tchum! Meu irmão, olha só. Assim diz o Senhor. Você faça isso. Agora vamos orar. Senhor Deus, em nome. Amém. Amém. Deus abençoe. Ó, faz a medicação. Ou seja, siga a palavra. Siga a palavra. Sabe o que nos assusta, irmãos? É que a gente convive na igreja, anda na igreja, frequenta a igreja, mas não pratica a palavra. Não pratica a palavra. A gente não pratica a palavra. A gente não pratica a palavra. A gente não pratica a palavra. E por não praticar a palavra, a gente segue qualquer tipo de mensagem. E às vezes, eu vou falar, porque eu vou dar agora um tiro aqui no próprio pé. Às vezes, tem próprios líderes e pastores que estão levando o povo numa direção contrária ao que a palavra já tinha determinado. E gente grande. Não pensa na igreja da mídia, não. Vamos pensar aqui na palavra mesmo, ficar mais fácil. Pedro, há 3 anos atrás, ele disse assim, Pedro, larga o barco, vem comigo. João, vem comigo. Ó, a partir de hoje, não pesca mais peixe, não. A partir de hoje a proposta é outra, vamos pescar vidas, vamos tratar de gente. 3 anos tratando de gente. Expulsando o demônio, curando, fazendo cego enxergar, paralítico andar. 3 anos. 3 anos depois, Pedro vira e fala assim para os crentes, para os obreiros, no café de pastores. Pessoal, sabe uma coisa? Eu já decidi, vou voltar a pescar. Aí quando ele fala isso, não tem nenhum pastorzinho para falar, Pedro, tu esqueceu, cara, que nós largamos isso há 3 anos atrás? Ninguém. O contrário. Todo mundo diz assim, é por aí mesmo. Nós também vamos juntos. Ninguém vai ser, Pedro, a palavra não diz diferente, Pedro. Irmãos, esse é o nosso problema. A gente fica na igreja, mas a gente não vive a palavra, não ora a palavra. Aí qualquer coisa que se faz, que se propõe, está todo mundo, por unanimidade, é por aí mesmo. Vamos voltar para lá. Eu fico pensando se algum dia falasse assim, irmãos, sabe uma coisa? Vamos alugar isso aqui para fazer um grande sacolão para vender fruta aqui nesse local? Pastor, é de Deus, a gente vai levantar muito dinheiro. Eu vou assim, meu Deus, será que não tem ninguém com juízo aqui nesse lugar, não? Pessoal, vamos fazer isso aqui, uma grande oficina mecânica, só para tratar, agora piso assim, só de carro importado, vai dar muito dinheiro. Oh, amém. Senhor, será que não tem ninguém aqui? Pastor, pelo amor de Deus, pastor. O senhor perdeu, enlouqueceu, pastor. Isso aqui é a casa do Senhor. Você entende isso ou não, meu irmão? Então, eu tenho que orar a palavra, sim ou não? Sim. E quando eu declaro a palavra, eu posso viver isso, sim ou não? Então, eu profetizo hoje, que essa noite vai ser uma noite de paz para você. Essa noite você vai ter descanso. Porque você vai abrir a porta da tua casa, você vai entrar e você vai dizer bem alto para o diabo ouvir, Satanás, hoje eu vou ter uma noite de paz com Deus.
Hoje eu vou ter uma noite de paz. Porque o esconderijo não é um lugar, é um estado. Esconderijo não é um lugar, é um estado. E se é um estado, irmãos, se é um estado, você pode estar numa cova de leões. Numa cova de leões. E você vai ter a melhor noite. Você pode estar numa caverna, numa cova, alimentado com pão e água. E você vai ter o que? A melhor noite. Você vai ter. Porque a palavra diz que você vai ter. E eu quero que você diga hoje, porque nós vamos orar. Você vai dizer assim: vou viver esse descanso que já está à minha disposição. Aqui tem cadê o amado da churrascaria Boi Gordo? Não gravei teu nome, fica de pé, filhão. Hã? Ismael, olha para lá. O Ismael é garçom da churrascaria Boi Gordo, né? Boi Gordo, na rua João Silva, esquina com a linha do trem. Ali é Leopoldina Rego. Quem come naquela churrascaria, ele lá tem uma banana frita, uma banana d'água frita, caramelada, que é uma coisa séria. No começo que eu ia comer lá, eu acabava de comer e ia embora. Aí um dia ele falou assim: pastor, o senhor não comeu a banana não? Eu falei: não, porque aí é pesado. Não, pastor, a banana é da casa, é cortesia. A banana não pesa não. Pera, pastor, volta para a mesa. Ele foi lá, trouxe um prato cheio de banana caramelada com canela. Ah, meu irmão. Aí você sai dali, chega no caixa para pagar, tem uma garrafa de café com açúcar, uma sem açúcar e uma garrafa de chá. Tudo incluso. Aí você sai falando em línguas. Mas tem gente que chega lá fora, que banana boa, né? Ah, não, estava com dinheiro curto. Não, mas já estava paga. Paga? Eu falei: você, I'm sorry, eu só lamento, você... O mundo espiritual também é assim. A bênção já está. Não diga para mim que você mora no complexo, na maré. Não diga para mim o que está em frente ou do lado. Você tem uma dimensão que ninguém tem. Sabe o que significa isso aí? Isso aí é Deus te encapsular. É uma cápsula que Deus te dá assim. Deus te bota numa redoma e diz assim: te escondi na minha mão. Eu te escondi na minha mão. Vai passar tudo sobre você. Aí você vai entender o Salmo 91. Diga assim: 1000 cai de um lado. Diga 10.000 do outro lado. Mas tu não será o quê? Como? Você acha normal 11.000 pessoas erraram o alvo? Como? Diga assim: Deus encapsulou. Deus fez aqui, ó. Te esconde. Tem 11.000 se matando. Cadê? Mas cadê ele? Esconde. Nunca mais vou esquecer pastor Altino Paulino, que foi pastor em Minas Gerais. O dia que foi ameaçado de morte. E o pessoal ficou na porteira para matar ele. E disseram: se passar, for lá para a fazenda, era um alambique de cachaça. E estava todo mundo se convertendo, o alambique ia fechar. Vai matar o pastor hoje. E ele foi da Santa Ceia. No outro dia, na cidade, o comentário na boca pequena era esse: quem eram os seguranças que ele tinha contratado? O coitadinho, sem saber, o de João Bobo foi lá na venda, lá o pessoal: pastor, somos amigos. Aquela turma toda de onde era? E ele vendido. Não estou entendendo. Não, aquela turma toda que passou com o senhor lá,
na porteira? Não, eu fui sozinho. Não, foi não. Estava todo mundo em tocaia. O pessoal ia passar o senhor. Mas era tanta gente grande. Era tanta gente grande. Que o pessoal prendeu até a respiração com medo deles morrerem. Prende a respiração, porque o homem está cercado.